eu tô aqui pra te dizer que nem toda perda é do diabo. Porque às vezes a gente começa a perder, e a gente começa a repreender Deus, que às vezes tá no negócio, nos fazendo perder situações, perder coisas, perder empregos, perder dinheiro, perder pessoas. Mas é o próprio Deus. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, que é necessário que as coisas abaláveis, isto é, as coisas criadas, sejam abaladas para que as inabaláveis coisas permaneçam. E o que é inabalável? É o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que é necessário que as coisas terrenas, as coisas que são criadas, sejam abaladas, para que aquilo que é de Deus permaneça em nós, a presença de Deus permaneça em nós. Porque vai ter momentos que Deus vai querer nos saculejar, como ele fala no capítulo. Estremecer a terra, mas mais uma vez vai estremecer não só a terra, mas também o céu. Ou seja, Deus vai querer nos saculejar para saber onde está a nossa estrutura carnal, onde nós estamos apoiados, onde nós estamos apegados, para que a gente venha confiar unicamente em Deus, para nos fazer crescer na fé. Eu passei por uma situação, foi onde Deus me deu essa palavra, passei por essa situação já algumas vezes, porque eu sou muito apegada com pessoas. E nem consigo falar que eu sou muito apegada, porque quando eu começo já me apegar em alguém, Deus já me isola, Deus já começa a tirar. Mas o Senhor tirou porque às vezes a gente começa a criar pequenos altares no nosso coração. Seja com pessoas, seja num financeiro, numa porta de emprego boa que nós temos. E o Senhor começa a tirar. Ele fala, e se eu quiser tirar o teu chão? O que vai sobrar de você? Será que você vai questionar ou será que você vai adorar? Será que você vai se manter firme na palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida? Ou você vai querer desviar do caminho? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço carnal a tua força e aparta o coração do Senhor. Todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança no outro, em situações, a gente está afastando o nosso coração de Deus. E Deus, ele está tirando, removendo coisas que estão nos deixando apegados para que a gente realmente venha crescer na fé. Porque senão a gente não cresce. Deus quer nos dar um novo nível de revelação da presença dele. Deus quer nos levar a algo mais profunda. Mas como a gente vai poder conhecer um Deus que supre se a gente não estiver numa situação que vai ser necessário um suprimento da parte do Senhor? Como a gente vai conhecer um Deus que cura se tudo a gente consegue dar o nosso jeito? Não, eu consigo ter uma boa condição para pagar um bom médico. Não, eu consigo comprar bom remédio, pagar esse tratamento. Mas e se Deus quiser se revelar para você como Deus que cura? E se Deus quiser se revelar para você como o Deus que provê? O El Shaddai, o Elohim, ele vai tirar tudo para poder se revelar na tua vida. Então, não queira ir atrás daquilo que Deus está removendo. Não queira lutar contra os processos de Deus. Porque Deus, ele vai trabalhando dentro de nós para que a gente venha ter uma fé refinada no fogo. O fogo, ele vem para refinar. Deus me trouxe aqui para falar com pessoas. Não vai atrás daquilo que eu já tenho tirado da tua vida. Não se desespere, porque eu estou no controle. A Bíblia diz, Isaías fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu Deus assentado no teu mais alto e sublime trono. Quando o rei da terra morre, Deus continua sentado no teu trono. Uzias era uma segurança carnal para Isaías. Não, eu posso profetizar que eu não vou ser preso, eu posso fazer que nada de ruim vai acontecer comigo, porque segundo alguns historiadores eles tinham um grau de parentesco, provavelmente o rei Uzias era primo de Isaías. Mas enfim, era uma segurança carnal da época. Só que quando o rei morre, Isaías vê Deus assentado no teu sublime trono. Porque ainda que os tronos da terra sejam abalados, o de Deus permanece. O de Deus permanece na sua vida. O de Deus permanece na nossa vida. Acontece que às vezes ele perdeu o trono do nosso coração. Mas ele está dizendo, através desse vídeo, eu quero tomar o trono do teu coração de novo. Eu quero ser o teu rei de novo. Eu quero comandar a tua vida de novo. E para isso vai ser necessário o trono da terra cair, para que o meu seja estabelecido na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai, porque assim como o Senhor falou aqui, o Senhor está querendo restaurar o trono do nosso coração. O Senhor está querendo se assentar numa posição de honra, numa posição de governo. Ainda que nós, Senhor, colocamos muitas vezes outras coisas no lugar que era só teu.
Nós temos nos apoiado em coisas, em pessoas, em situações, ao invés de confiarmos no Senhor, e o Senhor, para revelar que é Deus a nossa vida, para mostrar que o Senhor ainda é soberano, o Senhor abala essas coisas. O Senhor abala porque o Senhor quer se revelar mais uma vez para nós. O Senhor quer nos dar experiência. O Senhor quer nos levar a níveis mais profundos em Ti. Então o Senhor faz isso não para nos abater, não para nos abalar, mas para que nós permaneçamos firmes em Ti. Como o salmista Davi diz, firme sobre a rocha, porque o Senhor é socorro bem presente na angústia. O Senhor é socorro bem presente, ainda que muitas vezes a gente não consiga ter a resposta daquilo que nós clamamos, a gente permanece firme, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é em quem nós estamos firmados, assim como Jesus fala lá no Sermão da Montanha sobre a diferença da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a areia, ela foi derribada com os ventos fortes, com a chuva, que sopraram com ímpeto contra aquela casa, mas a que estava edificada sobre a rocha permaneceu. Pai, nós queremos edificar hoje a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus, e a gente sabe que é a nossa única esperança, a nossa única segurança de que pode vir o vento forte, a chuva, a tempestade que for, a gente permanece de pé. Não porque nós temos estrutura para isso, mas porque o Senhor é quem nos fortalece, é o Senhor em quem está o nosso apego, a nossa confiança. Então, Pai, eu te peço, assume de novo o trono do nosso coração, assume, Senhor, e toma um lugar de governo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vou estar postando vídeos aqui no canal com as palavras que o Senhor for me dando. A paz do Senhor Jesus.